Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu estou muito feliz por transmitir essa aula hoje. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de estar aqui com Kézia, a nossa intérprete do dia, e temos também uma honra imensa de termos em nossa aula, nesse dia de hoje, a medalhista da nossa rede, Vitória Mendes, não é isso? Olá, Acertei. pessoal. Olha aí a nossa aluna medalhista da escola Hugo Gerdau. É uma honra, um abraço para todos os professores, gestores dessa escola. E é uma alegria tê-la aqui. Então, é Vitória que vai estar interagindo no chat, pessoal, no dia de hoje, tá bom? Então, a nossa aula é Narrativa 2. Nesta aula do 7º ano, temos sempre o privilégio de ter 3 professoras interagindo. Eu, Adriana Maria, professora Viviane Santos e Camille Borba. Então é sempre uma alegria estar aqui fazendo, não é, a educação, fazendo acontecer, não é, esse momento, pessoal. Então a nossa aula de hoje é o gênero lendas. Estaremos avançando neste conteúdo. E aí eu gostaria de lembrar aqueles alunos que precisam fazer aquele momento, não é, inicial, aqueles que ainda não se logaram, faça o seu login, se organize aí. Contamos com toda essa colaboração da família nesse momento de aprendizado. Estamos caminhando juntos, escola e família. E aí o aluno, a nossa aluna, o nosso aluno se sente totalmente apoiado, seguro para caminhar nessa trilha de aprendizado. E aí é uma alegria muito grande para a gente que estamos nessa missão, nessa jornada de aprendizado, ver alunos como Vitória, que consegue, né, tem toda essa estrutura, consegue ser uma leitora. E nós temos outros leitores também na rede, queremos parabenizá-los, né, aqueles que se dedicam à leitura. Então, Vitória, aqui sempre falamos o seguinte, que devemos sempre ler, reler, escrever, reescrever quantas vezes for necessário. Então, isso é uma prática dos leitores. Então, estamos lembrando sempre porque isso é muito importante. Vamos seguindo. Então, vamos lembrar o que é lenda. No momento da aula, eu vou dar a oportunidade para a Vitória falar, não é, como foi esse momento. Ela pode também falar no chat para vocês, como foi esse momento dela, não é, de leitura, como ela fazia. Vocês podem perguntar aí, né, como ela separava um tempinho durante o dia dela para ler os livros, como faz para entrar na árvore, na plataforma Árvore do Livro. Você gostaria de falar, Vitória? Então tá, então eu vou abrir esse momento agora, logo no início, para a Vitória falar, não é? Porque isso é muito importante para os demais alunos. Pode falar, Vitória. Olá, pessoal. Bom, eu sempre gostei de ler desde pequena e eu incentivo vocês a entrar no aplicativo porque tem vários tipos de gêneros que os livros são muito legais. Tem tipo para todas as séries e aí eu incentivo vocês a ler, que é muito bom. Isso, Vitória, essa palavra assim, tão carinhoso, tão lindo, quando ela fala assim, e aí eu incentivo vocês a lerem. Sabe por quê, pessoal? Porque essa experiência de ler, sabe, esse contato, essa relação. Vocês sabiam que é um relacionamento que criamos com o livro, não é mesmo, Vitória? Nós começamos a ler o livro e de repente nos apaixonamos pela leitura. E aí não tem volta, sabe? Só tem ida. Não tem volta, nós só conseguimos ler, terminar de ler e continuar a ler. Então, aproveitem essa riqueza que é a leitura, tá? Então, essa palavrinha dela, assim, eu incentivo vocês a lerem. Eu também pego aí a deixa de Vitória e incentivo, nós como escola, incentivamos vocês a lerem, tá?
porque é um privilégio muito grande e uma oportunidade de crescimento, tá bom? Então, vamos lembrar o que é lenda. Vocês já viram, acredito que na sala de aula presencial, nas aulas online também, mas vamos revisar para aqueles que não viram, para aqueles que viram, perdão, e lembrar aqueles que já viram e talvez apresentar para aqueles que não viram o conceito de lenda. Lenda é uma história oral narrada de geração em geração, que contém fatos reais e irreais, produzidos pela imaginação humana. Então, é justamente isso, não é? São histórias que são contadas com fatos reais e irreais, que é produzido pela imaginação humana. Então, nessa narrativa chamada lenda, nós temos essas duas ideias, porque existem pessoas que acreditam e existem pessoas que não acreditam. Pessoas que dizem que vivenciaram e outras que nunca vivenciaram uma experiência com uma dessas lendas contadas por pessoas geralmente mais experientes, como diz o nosso conteúdo. Você provavelmente já deve ter ouvido histórias, principalmente de pessoas mais velhas, e pensado, será que são verdade? Algumas são de deixar os cabelos arrepiados, enquanto outras contam com um toque de mistério. Esse tipo de história é chamado de lenda. Cada região do Brasil possui um arsenal de lendas. Em síntese, as lendas são narrativas contadas de geração em geração e possuem característica de se moldar conforme o tempo. Então, pessoal, é bem verdade que à medida que vai se passando o tempo, os novos historiadores, contadores de lendas, eles contam a partir de tudo que eles vivenciam, não é? De como foi contado para eles. Então, quem conta um conto sempre... isso é um ditado popular, não é? Quem conta um conto sempre acrescenta um ponto. Então, alguém sempre acrescenta, inova, não é? E essas histórias, sejam para vocês real ou irreal, elas vão sendo passadas, não é? De geração em geração e tendo uma importância muito grande, porque a partir disso, dessa ação de contar a história, nos leva a uma dimensão de responsabilidade, transmitir a outra geração algo que vai despertar curiosidade, interesse, e aí é muito importante valorizar isso. Isso faz parte da leitura, do aprendizado. Assim, os detalhes vão aumentando. A cultura e a tradição popular entram e tornam as descrições mais caprichadas. Então, a cultura, não é, toda essa parte, não é, de cultural, que já é tradicional no nosso meio, ouvir histórias, é muito importante. Eles tornam, não é, essas descrições ainda mais caprichadas. Então, é muito importante valorizarmos a cultura de um povo, de uma região. Tem que ser valorizado sempre. Como surgiram as lendas? E aí, vamos ver? Lenda é uma palavra que vem do latim e significa o que deve ser lido. Antigamente, o termo era relacionado às histórias de santos, porém, foram adquirindo características específicas até se tornaram o que são hoje. Assim, as lendas narram sobre a cultura e a tradição popular. Então, como falei para vocês antes, é muito importante valorizarmos a tradição, a cultura de cada povo, de cada região e respeitar, não é, pessoal? Porque hoje, nos dias que estamos vivendo, o respeito é tudo. Então, é necessário manter o respeito pela cultura, pela tradição de um povo, para que as próximas gerações que vêm atrás de nós tenham também esse respeito.
Fica a dica aí, pessoal. Com isso, cada região do Brasil possui lendas diferentes que contam sobre a história e aspectos singulares da sabedoria popular. E aí envolve lendas contadas sobrenaturais, não é? E aí tem toda uma crença envolvendo tudo isso. Tem aquelas lendas contadas que muitas vezes de não passar por determinados lugares, não é? Tem todo aquele misticismo que deve ser respeitado, não é? Por aqueles que ouvem, que vivenciam, não é? Isso é importante. Portanto, são relatos que incluem fatos históricos mesclados com fantasia. Além disso, explicam situações que normalmente não podem ser explicadas cientificamente, que é justamente isso, quando você de repente ouve um relato de alguém e esse relato, ele traz uma carga assim de emoções, não é, que nos deixam arrepiados. E aí envolve crença. Tem pessoas que vão ouvir e não vão se arrepiar, não vão ter medo. Mas tem outros que acreditam. E aí quando ouvimos alguém acreditar em tais lendas, tais histórias, precisamos, não é, respeitar esse momento e deixar que esse momento seja vivenciado com toda a intensidade dentro da realidade, da crença de cada um, da tradição, da cultura de cada um. Isso é primordial dentro da educação, dentro da nossa casa, em qualquer ambiente que estivermos. Na praça, numa roda de amigos, de conversa, isso é muito importante. Lendas são narrativas que viajam com o tempo e adquirem cada vez mais detalhes de uma geração. Incluem medos, dúvidas e questões incompreendidas, regadas por muita imaginação. São, além disso, classificadas como folclóricas e urbanas. Então, nós temos lendas folclóricas e lendas urbanas, não é? Aqui em Recife, nós temos toda uma cultura dessas lendas e já apresentamos em outra aula também, não é? E podemos trazer também novamente, se for necessário, nós trazemos e apresentamos para vocês essas lendas que são vivenciadas aqui na nossa cidade, não é, metropolitana. E é interessante conhecermos, não é, cada história, cada pedacinho, em cada canto existe uma lenda e aqueles moradores acreditam naquilo. Então, se nós somos de outro bairro, deveremos respeitar essa crença de determinado local. Portanto, por outro lado, a lenda é uma narrativa fantasiosa passada de geração em geração. E aí nós temos, né, a lenda folclórica que é Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Cuca, não é? Ouvimos essas histórias sendo contadas, essas lendas que já faz parte da cultura. Logo carrega aspectos culturais baseados em fatos históricos e reais, com a mistura de fatos produzidos pela imaginação. Lendas folclóricas. As lendas folclóricas, elas são histórias que assumem características específicas de acordo com a cultura e tradição de cada povo. E aí cada povo tem as suas lendas. E aí eu gostaria de perguntar para a Vitória, se Vitória conhece alguma lenda folclórica, já ouviu? Pode falar para a gente, Vitória? Eu conheço a do Saci Pererê, que é a mais conhecida. Também tem o Boitatá. Boitatá. A que eu mais gosto é a do Saci Pererê. Sim. E aí é interessante, né, Vitória? Porque o Saci Pererê parece ser um menino contada, a história contada, parece ser um menino pereta,
mas ele faz palhaçadas, algumas peripécias, mas tem também atitudes que são interessantes. Então, cada história, quando lemos, pessoal, nos envolvemos com ela, né? Então, é interessante, legal, Vitória, saber que você lê, gosta de lendas, não é? Então, é interessante conhecermos histórias reais e histórias também imaginárias, né, do mundo da ficção. Eu gosto, vocês gostam? Então comentem aí no chat com a nossa aluna medalhista Vitória Mendes, tá bom? É uma honra tê-la hoje. Vamos seguindo. Assim, de norte ao sul do país, é possível encontrar uma variedade de lendas caracterizadas pela peculiaridade regional, como já falei para vocês. Na região norte, por exemplo, são comuns lendas como a do Boitatá, que Vitória citou, da Caipora, do Curupira, da Iara, do lobisomem, do Pirarucu e a famosa lenda do Saci Pererê. Olha aí, Vitória. Além disso, na região sul, você vai ouvir histórias sobre o Negrinho do Pastoreiro, da Gralha Azul, do João de Barro e da Procissão das Almas. E aí, cada história dessa, né, não, Vitória, tem os seus mistérios envolvendo crença, tradição e também causando arrepios. Vamos seguindo. A Porca dos Sete Leitões é uma lenda característica da região sudeste. Por outro lado, no Nordeste, a lenda do vaqueiro misterioso, da cuca e do bicho-homem são bem conhecidas. Então, essas lendas vivenciadas aqui no Nordeste, cada local ela é contada de uma maneira. Então, parece, não é, até quando vamos estudar a história do lobisomem, e aí é interessante porque aqui no Nordeste nós temos uma história, e aí também lá fora, em um outro país, onde essa lenda se originou, também ela é contada de outra forma. Nós temos o privilégio de ter filmes, não é, sobre lendas e sobre o lobisomem e outros filmes também que já foram produzidos. Enquanto isso, na região centro-oeste, as histórias da Mãe do Ouro, Arranca-Línguas, Pai do Mato e da Onça da Mão Torta são bem comuns. Vocês percebem que é diferente, não é? Em toda a lenda existe algo bem interessante, não é? Porque cada região vivencia de uma forma. Nessa região norte aqui, onde tem garimpo, não é? Nós temos ali uma parte do Pantanal, não é? E aí nós temos aí a Mãe de Ouro, que é onde se tem garimpo, não é? Tem uma lenda lá, vivenciada por essas pessoas. Arranca-línguas, deve ser arranca-língua, né? Tem alguma lenda, não é? Que não pode falar determinado assunto, ou se falar demais a sua língua é arrancada, se for em tal hora, em tal lugar, vai acontecer isso, você não pode gritar em tal ambiente. Eu não conheço muito essa lenda, não pesquisei ainda, mas eu quero convidar vocês a pesquisarem sobre esta lenda, não é? Lá do norte, Arranca-Línguas, me deixou assim curiosa. E eu quero pesquisar junto com vocês e vocês tragam comentários na próxima aula, tá? Vamos pesquisar, Vitória, sobre essa lenda, que é interessante, né? Por que ter essa lenda Arranca-Línguas? Pai do Mato e da Onça de Mão Torta, não é? São outras duas lendas que envolvendo, né, a floresta amazônica, o Pantanal. E aí é interessante conhecer. As lendas, de modo geral, são histórias mentirosas, porém, não são consideradas não são histórias mentirosas. Olha, pessoal, na leitura temos que prestar atenção.
E toda vez que não lermos corretamente, temos que parar e ler corretamente para entender. Então, as lendas, vou ler novamente. As lendas, de modo geral, não são histórias mentirosas, porém, não são consideradas verdade absoluta, justamente pelo fato de não serem comprovadas, porque uma verdade tem que ter provas, tem que ser comprovadas. E existem histórias que não houve comprovação, só existem relatos. Então, por isso que não são consideradas verdades absolutas. Entretanto, para que os relatos se sustentem ao longo do tempo, eles possuem, no mínimo, um pouco de realidade. E aí é interessante. Pode falar, Vitória. Davi falou que... Não, Lucas falou que conhece a lenda que não pode ser contada. Davi falou que conhece a lenda do boto cor-de-rosa. E Maria falou que a preferida dela é da comadre Florzinha. Massa! Olha, pessoal, então, é interessante cada uma dessas lendas, tá? E vocês estarem aí interagindo com Vitória no chat. Isso para mim é, olha, ganhei o dia. Massa demais ver essa interação de vocês aí no chat. Então, vamos seguindo. Lendas urbanas são as lendas, assim como as folclóricas, são relatos fantasiosos transmitidos de geração a geração. Porém, são histórias modernas com um teor de terror, não é? Então, as lendas urbanas, elas têm mais aquele teor de terror, não é? Imagine você andando por uma das ruas de Recife e de repente você encontra uma mulher de branco. Ou você vai andando ali no rio Capibaribe, não é? Passeando ali e de repente você vê uma perna cabeluda boiando no rio Capibaribe. Imagine, pessoal, que susto vocês não teriam. Eu também me assustaria. Então, as lendas urbanas, elas têm esse tom mais de terror, não é? Elas causam mais arrepios. E aí é interessante pensarmos nisso e vivenciar tudo isso que nós temos aqui, não é, na nossa cidade. Além disso, explicam acontecimentos sobrenaturais e misteriosos, geralmente que ocorrem nas cidades. Dessa maneira, se difere um pouco das lendas folclóricas citadas pelos nossos alunos e pela nossa aluna Vitória Mendes, não é? Mas a narrativa segue o mesmo objetivo, ou seja, explicar fatos que a ciência não conseguiria. Assim, as lendas urbanas estão espalhadas pelas regiões do país e são caracterizadas como um folclore moderno. Agora, nós temos aí, não é, esse momento, esse tempinho onde vocês podem, não é, contar para os seus colegas. A atividade de hoje é prática. Vocês já estão fazendo isso, não é? Vocês citaram algumas lendas. Agora vocês podem criar uma roda de conversa e contar uma lenda que vocês ouviram, não é? Pela professora, por uma pessoa mais experiente que você, que pode ser seu avô, seu vizinho, seu tio, sua tia, seja quem for, que contou esta lenda para você. E aí eu deixo essa atividade para vocês e gostaria de dar oportunidade para essa aluna linda, que assim emocionou a professora Isabel, porque já conhecia Vitória, não é? E aí foi muito bom receber Vitória hoje aqui e ter esse privilégio de saber que na nossa rede nós temos alunos leitores e que ganham medalhas. Que coisa maravilhosa, isso é lindo demais e nos emociona. E vale sempre a pena incentivar a leitura. E aí, Vitória, você pode se despedir aí do pessoal? Antes de me despedir, eu queria falar que Diogo falou que conhece lendas do Brasil e do Japão. E Sim. eu queria falar que eu gostei muito da aula, de estar participando, de estar interagindo com o pessoal aqui no chat.
E eu convido vocês a lerem no aplicativo do Árvore de Livros, que é muito bom. Isso, Vitória. Que privilégio, né, gente, ouvir tudo isso. E nós é que agradecemos à escola Hugo Gerdau por estarem investindo nos seus alunos e na vida de Vitória. E aí ouvir isso dela é maravilhoso, incentivando, e dos nossos alunos que estão aqui no chat. Um beijão para vocês, nós estamos aqui, não é, interagindo com eles. E temos vários. E qual o nome da sua professora, Vitória? É de ciências. Sim, de A minha ciência, língua professora. portuguesa, pode falar. A da minha escola é a professora Flávia, de ciências. Flávia, de ciência. De português é a minha professora Pérola. Pérola, um abração para a Flávia, Pérola, o professor de matemática, a gestora, todos estão assim, muito de parabéns mesmo, e são assim queridos no nosso coração. E ter esse contato com Vitória é maravilhoso, tá certo? Então fica aqui o nosso agradecimento, o agradecimento da Escola para Aulas Digitais, ter o privilégio de receber na minha aula de língua portuguesa, e teremos outros momentos como esses. E convido os nossos alunos a lerem na plataforma Árvore do Livro, que foi apresentada aqui pela aluna Vitória Mendes. Um abração, pessoal, e até a próxima. Meus agradecimentos a Késia, Vitória, professora Viviane, que vocês não viram hoje, mas está aqui comigo, tá? E a toda a produção. Um abração, pessoal, até a próxima. Tchau!